Nos desenhos animados sempre tem momentos onde os desenvolvedores colocam os personagens em situações onde uma pessoa real poderia passar. E apesar que na maioria das vezes isso é abordado de forma mais leve, é inegável que aquilo sempre tem uma mensagem por trás. Eu já falei aqui muitas vezes que momentos assim aconteceram. E dessa vez chegou a hora de falar do nosso querido gato azul chamado Gumball. Que esse episódio do desenho que eu vou falar aqui hoje, ele aborda um tema um pouco sombrio, ao ponto que ele teve que ter reajustes, porque na época que ele saiu na Cartoon Network, os roteiristas acharam que a ideia original ficou muito pesada e teve que ter reajuste. Então só imagina como seria esse episódio caso ele tivesse lançado da forma que queriam. Só que mesmo com esse reajuste, ainda assim é um tema um pouco sombrio, onde o Gumball ele entra em colapso e passa por uma sensação de vazio, e ele consegue ver como seria a sua vida se ele não tivesse ninguém, e perdido na escuridão completa. A escuridão tá me chamando. Então hoje eu quero falar do episódio 37 do Incrível Mundo de Gumball chamado A Depressão, que é o nome do episódio forte porque a depressão é um sentimento negativo que infelizmente atinge muitas pessoas. Pessoas que têm isso provavelmente têm algum trauma na vida ou passa por uma situação muito difícil. O Gumball, por exemplo, ele nunca teve motivos para se sentir para baixo, porque a vida dele, querendo ou não, é muito boa. Ele tem uma família que ama ele tem bons amigos na escola e o sentimento pela garota que ele gosta é recíproco. Então eu acho que é por isso que ele foi colocado em uma depressão de forma hipotética. Então hoje eu quero falar um pouco de um momento depressivo que o Gumball passou e tentar debater um pouco as mensagens escondidas nesse episódio. Ei! Tem alguém aí? Aí! E esse episódio começa com o Gumball dormindo, e pra vocês verem como ele é importante pra família dele, tava todo mundo tentando acordar o Gumball. Eles estavam tentando fazer isso porque cada um ali queria que ele fizesse uma coisa. O Ricardo, por exemplo, ele tinha que aspirar a casa, mas ele queria jogar essa responsabilidade pro Gumball. Já a Nicole, ela queria testar maquiagem no próprio filho pra ver como que ficaria nele pra ver se era boa ou não. Já a Anaís, ela falou uma coisa tão rápida ali que eu nem consegui entender. Ele ia me ensinar o golpe do dedo desintegrador de coração pra usar contra o garoto que me empurrou. E o Gumball também tava devendo um treino ali com o Darwin. O lance é que o Gumball, ele não tava nem aí pra eles, ele só queria ficar deitado na cama e dormindo. Ele tava alegando que, basicamente, ele tava de mau humor. E aqui é quando temos o primeiro sinal de como o Gumball não estava bem naquele momento. O interessante é que apesar do Gumball falar entre aspas que estava de mau humor, isso também tá ligado ao nome do episódio que se chama depressão. A depressão, ela é tão ruim ao ponto que deixa a gente indisposta ao ponto de nem querer sair da cama. E era exatamente a sensação que o Gumball tava sentindo naquele momento. E eu acho que os roteiristas escolheram falar de mau humor para não deixar o clima assim do episódio tão pesado. Ou talvez até chamaram de depressão no roteiro original, mas aí tiveram que mudar, né, para não causar polêmica. Mas depois, né, que o Gumball fala isso, a família tenta consolar ele para ver se ele se sente melhor. E o Ricardo, ele até tenta dar o conselho que quando ele tá triste, ele finge estar feliz até ele realmente ficar feliz. O que, sinceramente, isso é um péssimo conselho. A melhor maneira de se livrar da tristeza é você procurar motivos para se sentir melhor. Fazer alguma coisa divertida que você gosta ou passear. Fingir que as coisas estão bem enquanto na verdade não estão, só vai acabar piorando a sua situação. Então não acreditem no conselho do Ricardo. Mas uma coisa é fato que todos eles falaram pro Gumball que tinha que dar a volta por cima pra se sentir melhor logo. Mas foi então que aconteceu uma coisa que muda o episódio completamente. Foi quando o Gumball acabou falando essas palavras. Ah, eu não ligo! Droga, por que vocês não vão embora e me deixam em paz? E depois que ele fala para deixarem ele em paz, a família toda do Gumball simplesmente some do nada. Então o Gumball sai pela casa procurando por eles, mas como eles queriam que o Gumball levantasse e o Gumball não queria dar o braço a torcer, por exemplo, ele não queria levantar só porque os pais dele mandaram. Então ele acaba indo procurar por eles dentro do colchão. O que eu achei isso bem engraçado, eu tenho que admitir. Se estão se escondendo pra eu levantar, gostaria de deixar claro que tecnicamente eu não saí da cama, então não ganharam! Então pra descobrir se estavam tentando pegar uma peça nele ou alguma coisa assim, ele resolveu aprontar alguma coisa na casa pra ver se alguém da família ia aparecer. E quando o Gumball tentou fazer isso, ele acabou se machucando. E ele tenta chamar a atenção da família dele de alguma forma, dizendo que ele precisa de medicamento ou até mesmo um beijo da sua mãe pra melhorar do machucado. Era uma forma dele tentar chamar a atenção, até porque beijinho é uma coisa que ele odeia. Até porque sabemos que o Gumball odeia ser tratado como uma criança, mesmo que ele seja. Então foi só nesse momento que o Gumball se deu conta que ele fez um desejo horrível e parece que se tornou realidade. Então pro Gumball não surtar, ele começou a brincar sozinho ali fazendo atuações, como por exemplo ser um Godzilla em uma cidade destruindo tudo, o que sinceramente isso não foi uma boa ideia.
E foi então que o Gumball, ele resolveu fazer o conselho que eu falei lá no começo. Como ele trata a palavra depressão substituindo por mau humor, então vamos levar isso em conta. E ele fala que para melhorar o seu humor, o Gumball acaba comentando que ele precisa voltar a ver as coisas boas que existem no mundo, como tudo é bonito e o que o mundo tem a oferecer. Só que quando ele resolve ligar a TV, acontece tudo ao contrário, porque a realidade do mundo é muito cruel. Ele acabou ligando a TV em uma matéria onde fala da poluição dos mares, que fala que a cada ano piora cada vez mais. O clima também estava cada vez mais nebuloso, porque ao invés de ter um dia ensolarado, estava previsto para ter chuva ácida, o que é bizarro. E até citam sobre sapos raros que estão na TV que estão entrando em extinção. Então eu entendi pelo que aconteceu ali é que os sapos foram pegos por gaviões, um sapo por vez, o que acabou acontecendo deles entrarem em extinção. Isso também tem muito a ver com o nome do episódio, que é você reparar tudo que é de ruim no mundo. Você só repara coisa negativa quando tá pra baixo, mesmo que você se esforce pra tá se sentindo bem. E como alívio cômico, o episódio até passa ali um comercial de cabelo, até porque se continuasse assim, o episódio ia ficar cada vez mais pesado. Mas como a TV não tava distraindo a mente do Gumball, ele resolve fazer uma coisa inusitada. Ele começa a cantar pra ver se melhora o seu humor, e até que pode funcionar, e a cena em si dele cantando é muito boa. Só que como eu não posso mostrar completo aqui, eu vou adaptar a cena. O lance é que no meio dessa música, o mau humor do Gumball acaba voltando, e ele retorna a estaca zero porque aquilo não funcionou, mostrando que nada que ele estava tentando fazer estava adiantando. Teve até um momento ali que ele pensou em cozinhar para ver se ajudava, porque vai que é a única coisa que preenche o vazio da sua alma. Então ele pensou ali em fazer uma comida que ele gosta. E como sempre o episódio tentando quebrar o clima, né, colocando uma cena de comédia, nessa parte aqui teve uma piada sobre pessoas que choram cortando cebola, que pro Gumball não passar por isso, ele tenta fazer a cebola chorar primeiro, só que claramente isso não ia dar certo. Mas cuidado, cebolas podem te fazer chorar. A não ser que eu faça ela chorarem primeiro! E como ele apanhou da cebola, ele até mudou a receita. E no fim o prato do Gumball tá bem ruim porque nada faz sentido do que ele fez, só que mesmo assim tava pronto e ele chegou a servir pra mesa inteira, mesmo que a família dele não estivesse ali. Então pra compensar a solidão, ele começou a atuar como sua família, imitando ali a personalidade de cada um. E isso era pra ele não se sentir tão solitário. Então foi quando o Gumball resolveu dar uma volta porque de nada adianta ele estar de mau humor, até porque não tinha ninguém em casa pra se importar ou se preocupar com ele. Então ele sai pela rua e percebe que a cidade inteira tá completamente vazia. Não tem ninguém não só na casa dele, como na cidade inteira também. Inclusive, mesmo naquela situação, ele foi maldoso com Alan. Alan! Na verdade, Alan, se ouviu isso, deixa pra lá. Eu preferia ficar sozinho no mundo do que ficarmos só eu e você. O lance é que o Gumball, ele tava cada vez mais preocupado porque não tinha ninguém naquele lugar. O que nesse instante tem até uma referência ao arrebatamento que acontece na Bíblia, no qual Cristo vem à Terra para resgatar as pessoas. E até o lance do arrependimento, do porquê o Gumball não foi levado. Porque se ele se arrependesse dos seus pecados, ele seria levado também. Então deve ser o fim do mundo e todo mundo foi pra um lugar melhor, menos eu. Mas tudo bem, eu só preciso pedir desculpa e posso ir também. Só que claramente nada acontece, mas eu confesso que até que eu gostei dessa referência à Bíblia. É algo que eu acredito que pouca gente deve ter pegado. Só que o Gumball, ele entra em conflito com a sua personalidade de mau humor. Ele começa a falar coisas ruins e o Gumball tenta parar com aquilo. Afinal, foi um desejo negativo que levou ele àquele ponto. Então tudo vai piorando cada vez mais conforme ele vai ficando ainda mais de mau humor. Apesar que certas coisas nunca mudam. O lance é que uma escuridão tremenda começa a perseguir o Gumball. Ou uma forma obscura o persegue, não literalmente como mostra no episódio, mas metaforicamente, porque aquilo é uma representação da tristeza. Até chegar em um momento onde o Gumball é completamente pego por ela. Só que tem um momento onde o Gumball, ele percebe uma coisa na cabeça dele. Foi quando ele conseguiu seguir o conselho do Ricardo lá no começo. Pra melhorar seu humor, ele resolveu fazer o que a família dele estava pedindo. Então foi quando finalmente ele saiu dessa escuridão e tudo voltou ao normal. Então o Gumball até explicou, né, tudo o que aconteceu com ele nesse meio tempo. Afinal ele estava achando que tudo aquilo que ele passou foi um sonho. Só que na realidade tudo aquilo aconteceu mesmo. Só que por algum motivo o Gumball não conseguia ver nenhuma pessoa sequer. Inclusive naquele momento onde ele grita no meio do trânsito, era só ele que não estava vendo as pessoas. Eu acho que o episódio tentou ser o mais leve possível porque é um desenho infantil. Só que tudo o que aconteceu nesse episódio é como uma pessoa depressiva se sente. A vontade de não sair da cama e se sentir sozinho mesmo tendo pessoas próximas a você, ou até só enxergar coisas ruins na vida. E é bizarro pensar que esse episódio poderia ser ainda mais pesado. Não é normal ver o Gumball assim desse jeito, e nem em outros desenhos no geral. Mas é bom
bom quando eles abordam esses assuntos e conseguem passar essa mensagem. O Gumball é um dos desenhos da Cartoon Network que eu mais consigo ver passando mensagens assim de forma sutil, até porque eles mencionam o tempo todo como se fosse o mau humor do Gumball, só que a depressão tá no título do episódio e também em todos os acontecimentos durante ele, então foi um episódio que passou uma mensagem nas entrelinhas, por isso que eu realmente acho esse desenho incrível. Mas me diga você percebeu tudo isso que eu falei durante o episódio? Comenta aí que eu quero saber muito a opinião de vocês também. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos e até mais.